Bom, estamos aqui no Kawai, grande sensei, Bruno Lomben. Prazer, uma honra estar junto aqui. E não tinha como vir no Kawai e não passar para conhecer, né? Um cara que tem uma história aqui na ilha, trouxe o jiu-jitsu para cá, né, Bruno? E, enfim, a gente acabou de ver o AC junto aqui na tua casa. É o que eu falo, assim, o jiu-jitsu sempre nos conecta, né, de uma forma muito íntima, assim, rápido, né? E, enfim, você é mais um cara que eu acabo de conhecer, tive o prazer, a honra de conhecer. E tem uma história, né? A gente estava conversando ali um pouco, tem muita história, né, cara? São muitos anos vivendo disso, né? E abrindo, você foi um pioneiro aqui na ilha do jiu-jitsu, estava me contando um pouco a história, até uma história, eu falei assim, porra, vamos contar essa história aqui gravada, porque eu acho que deve ser muito interessante, que é você passar para os havaianos, né? Principalmente a galera da rua, que é os black trans da área, né? E os caras aprenderem nosso jiu-jitsu através de você. Essa é um pouco, enfim, conta um pouquinho essa história, porque essa história, meu irmão, até eu fiquei curioso de saber. Então, quando eu cheguei aqui em 1991, não existia a internet, né? Então o jeito de passar o jiu-jitsu, de mostrar o jiu-jitsu, era realmente mostrando o jiu-jitsu provando ali, na né? prática. Exatamente. Né? E às vezes vinha de uma maneira mais gentil, falando, mostrando, talvez um pouco de fazendo um treininho na praia, uma coisa assim. Sim. Às vezes na casa dos amigos. Sim. E às vezes um pouco mais agressivo, né? Às vezes a pessoa aqui achava que tu era lutador e tal, mas queria saber, não sabia de jiu-jitsu, não tinha visto a televisão, não tinha UFC ainda, né? Muita gente não tinha ouvido falar da família ainda, da família Gracie. E queriam testar, né? Então, umas vezes foi um pouco mais agressivo, tinha que mostrar com jiu-jitsu. Aí depois a galera começou a perguntar, né? O que é isso, não sei o quê. E foi nessa onda mesmo de querer testar que um dia, numa noite depois de um casamento, na festa depois do casamento, um bully da área quis testar. Entrou na minha frente, disse, o que? Aí, caramba, eu te fiz a porrada, eu caramba, eu falei, que isso, que a gente vai a porrada, o que, irmão? Vamos chegar aqui pro lado, eu não fiz nada com você, não sei o que, tentei afastar, sabe, desfazer a situação, e o cara continuou, não, vou te pegar, deu uma cerveja pro amigo, veio pra cima de mim, eu falei, vamos ali pro outro lado da rua. Aí acabou que o cara me agrediu, eu baixei o soco, cinturei, acabei pegando o cara, finalizei o cara, apaguei o cara e depois disso que espalhou na ilha. Sim. Essa história. Uma história que no caso se espalhou com várias coisas de cidade pequena. Sim, sim. Começa, várias versões, né? Não, várias versões, começam a exagerar as coisas. Pô, o tu bateu em 10. O outro maluco, pô, me chamou no campo, chega e disse, pô, verdade que pô, você é ninja. Não, mas que isso? Não tinha ninguém, não sei o quê, mas foi com essa história que um dia a galera mais local aqui da ilha mesmo se aproximaram de mim e perguntaram, pô, dá pra você ensinar pra gente o jiu-jitsu? Começou a te respeitar também, né? Impressionante como é que esse tipo, você falou um pouco isso, não tinha internet na época, mas era dessa forma que a gente divulgava a arte, né? Assim, tendo que provar, como você falou, a vera, né? Exatamente, na prática. Porra, era uma das melhores divulgações, porque era um boca a boca, como você falou, a história se alastrando, se inflamando, né? Enfim, assim chegou nos caras. Teve que mostrar a eficiência do jiu-jitsu através da prática dele, né? De um jeito certo, que eu acho que eu me defendi, mas eu não machuquei o cara. Sim. Isso é uma beleza do jiu-jitsu, né? A gente pode usar essa eficiência quase sendo gentil, né, com o agressor, né, cara? Se o cara vai sair de lá sabendo que ele foi dominado, mas não receber um soco na cara, não sabe como, né? Às vezes, obviamente, depende da situação, mas em muitas situações você domina o cara, bota o cara pra bater, ou pra parar,
e você não dá um soco na cara do cara. Exatamente. E no caso mesmo, o cara veio pedir desculpa depois. Entendeu? Se eu tivesse machucado o cara, não ia acontecer essa possibilidade depois. E no caso, 15 anos depois, agora eu ensino jiu-jitsu para os sobrinhos dele. Legal. Então tem uma história que vai estar envolvida. E com essa situação, como eu falei, começaram a perguntar, entendeu? Aí eu comecei a dar aula aqui em 1993. Começou a realmente abrir uma aulinha. Lá em Raera, lá, no final lá, passando o Guaicoco, sabe? Sim. Foi. E dentro do grupo tava o Kalal Alexander, o Kai Garcia, o Ryan Hamilton, né? Que foram os primeiros alunos da época. O Ryan comprou os kimonos da Gracie, eu tinha meu kimono já, e ela comprou o tatame e começamos 3 vezes na semana. Aí daí foi espalhando. E desse grupo, desses Kawaii Boys, que um grupo deles foram para o Arro para surfar, né? Para tentar a carreira do surf lá no Pipeline, e viraram parte do Wolfpack, né? Sim. Que tinha uma mistura de tomar conta do lugar, mas ao mesmo tempo um pouco de valetão, meio bullying, sabe? Sim. Como é que se fala bullying em português? A galera chama de bullying. Bullying é uma palavra nova, né? Assim, na verdade sempre existiu. Que é aquele cara que, meu irmão, é sacaneado ou sacaneia os outros, né? É o cara mais forte batendo mais fraco. Exatamente. O mais forte batendo mais fraco. Mas então teve esse lado, né? E durante esse tempo rolou a gente já não batia com os caras mais. Porque a vibe era diferente, entendeu? Sim. A vibe de bullying, eu não gosto de bullying, Sim. Porque se no Brasil fala de bullying, no Brasil covardia é o que mais tem, né? Tu cresce na rua tomando porrada, né? E aprende a tomar porrada. Quando tu cresce, tu olha pro cara que te deu porrada, mas a gente tem aquela história. Né? Exatamente. A gente passou por uma geração difícil do jiu-jitsu, né? A gente até comentou um pouco isso ali também, né? Conversando. Mas eu acho que você vem de uma escola, você faz campeão do Royal, né? Você vem de uma escola direto da fonte, né? Os filhos do Hélio, deve ter tido algum contato com o Hélio também. Então, assim, eu acho que você carregou não só essa parte da eficiência da luta, mas a filosofia, né? E aí leva para o lado positivo da vida, né? Da humildade, né? Da gratidão, enfim, a gente tem muita coisa ali que é importante. Eu falei assim, hoje a gente tem que ensinar isso tudo, né? Assim, não é só a eficiência da arte, né? A luta ali, mas a filosofia como um todo, né? Mas aí, então o que aconteceu? Houve uma separação, né? Os caras com o meu jiu-jitsu já iam ao já começaram a bater em brasileiro, Sim. Tomar confusão, fazer tráfico de droga, crime, entendeu? Uma coisa que eu não gostava disso, entendeu? Aí quando voltavam pra cá, rolou confusão comigo também, entendeu? Aí eu tive que, mais uma vez, usar o jiu-jitsu, entendeu? Agora, dessa vez, de uma maneira corretiva, né? Sim. E não preciso falar o nome de quem, mas um dos caras principais da UI tive que... aí eu tive que apagar o cara, paguei uma vez, depois tive que apagar de novo, depois na frente de todo mundo que arrumar confusão de novo comigo. E aí, na frente de todo mundo eu falei, não vou dar mole, que quando eu peguei sozinho no mato com uma testemunha, entendeu? Um lugar escondido. Sim. Mas essa briga, no caso, esse desentendimento, se espalhou nessa época pelo North Shore de Oahu, entendeu? Eu era bem ativo em luta, lutei todos os Pan-Americanos, mundiais e tal. Era um cara aqui no Havaí que representava o jiu-jitsu brasileiro na hora de lutar, quem lutava era eu, entendeu? E os caras tinham medo, né? A minha frente era mãozinha, mas por trás falava mal, entendeu? E uma coisa que eu acho que com o tempo a gente não prova, mas a gente
mostra, né? Sim. É que no jiu-jitsu a gente aprende a não desistir, né? A gente continua fazendo o que a gente acredita, né? Eu acho que o verdadeiro campeão não é o cara que ganha só medalha, pode ganhar várias medalhas, né? Campeão mundial, o que for. Um cara que não para, né? Que mantenha a visão. Sim. E a essência, como você falou, viva através das ações. Exatamente. Sabe? Exatamente. Isso que você, mantendo isso, consegue mudar a vida das pessoas ao seu redor. Né? Então, para mim, isso que com o tempo a gente não prova, mas mostra. Entendeu? A gente não para, a gente continua naquela luta. Né? E deu tempo de dar a volta. E esses mesmos caras, de novo, pelo fato de eu tive que apagar o cara, mas eu também não machuquei o cara. Exatamente. O cara se provou. Entendeu? Ali, né? De novo, mais uma vez, né? E até com certo respeito, né? Porque, porra, você não podia ter feito um monte de coisa. Era aluno, era amigo. Sim. Agora teve que tomar uma correção, te corrigiu. Sim. Mas não precisava agredir o cara. Aí, de novo, mais uma vez, para tu ver como a história se repete, né? Mais uma vez, a desculpa. E aí depois a amizade. Entendeu? Foram dois, né? Depois o outro, depois de mais um tempo, o cara com mais orgulho maior, de novo, liga através do telefone. Nossa, isso aqui, aquilo. Pedir desculpa e agradecer. Então, pô, você é o cara que manteve, você é o cara que continuou fazendo. Não te falei, né? A história me conta o que aconteceu. Entendeu? Tá entendendo? A história acontece e eu agora eu percebo, caramba, essa foi a história. Entendeu? Eu acho que no final de tudo, essas próprias pessoas que foram um exemplo ruim, fizeram coisas ruins, que usaram o jiu-jitsu pro lado mal, por um certo tempo, tiveram a oportunidade de dar a volta. E agora o bem que começou há muito tempo atrás, está podendo agora de novo, sabe? Tipo assim, nascer de novo, sabe? Através dos mesmos caras. Isso é uma coisa muito bonita, né? Muito. Foi um cara que começou bem, uma arma que é poderosa, que é o jiu-jitsu, né? Foi usada da maneira ruim pelo fato das pessoas. E agora deu a volta, agora voltou para ser uma coisa positiva. Através das mesmas pessoas. Mas é legal. Mas, bom, porra, parabéns pelo seu trabalho. E, porra, você é um casca grossa, né, cara? E por conseguir passar essa arte, abrir-lo pro mundo, né, cara? Tem uma importância muito grande aqui no Hawaii, né, no jiu-jitsu. Acho que teve, né? Até a relação com o surf, como você falou um pouco, né? Foi importante o jiu-jitsu entrar aqui, né? Até pro Brasil também. Então, enfim, parabéns pelo seu trabalho, uma honra eu estar podendo estar aqui contigo, te conhecer pessoalmente, assistir ali a luta junto, conhecer sua família. Obrigado. Enfim, e vamos, quando você estiver lá no Brasil, vamos estar junto aí, gravando um podcast. Não, obrigado. Um abração. Você.